Neste momento, em cozinhas por todo o mundo, milhões de litros de ouro líquido estão a ser despejados diretamente pelo ralo. Aquela água turva que sobra de lavar o arroz, aquela embalagem de leite que acabou de passar da validade, deitados fora, sem uma única reflexão. Mas e se a combinação exata destes dois resíduos de cozinha diários for a chave escondida para criar um sistema imunitário imbatível, à prova de bala, para cada planta que cultiva? No entanto, amanhã de manhã, poderá ir a um centro de jardinagem e entregar 50, talvez $100, por fertilizantes sintéticos e fungicidas químicos que destroem lentamente o seu solo. Está a pagar por uma cura temporária, enquanto deita a derradeira medicina pela sanita. Isto não é um truque barato da internet. É um método de agricultura natural esquecido, quase proibido, que a indústria química multibilionária espera desesperadamente que nunca descubra. Vivemos numa era de truques de jardinagem virais. Enterrar uma casca de banana aqui, esmagar uma casca de ovo ali. Mas o que estamos prestes a descobrir hoje vai muito além dessas tendências efêmeras da internet. Este é um pilar fundamental de uma disciplina conhecida como agricultura natural coreana. Um sistema refinado e codificado pelo mestre Cho Han-kyu, mas profundamente enraizado na sabedoria ancestral da agricultura asiática. Pense nisto por um momento. Muito antes da invenção dos fertilizantes NPK sintéticos, muito antes de fábricas gigantes começarem a bombear nitrogênio e fósforo artificiais, os agricultores de todo o Oriente transformavam paisagens mortas, compactadas e completamente estéreis em ecossistemas prósperos. Cultivavam colheitas que alimentavam gerações, num solo que só se tornava mais rico, mais escuro e mais macio, ano após ano. Como é que o faziam sem uma única gota de químicos modernos? Não tinham acesso a laboratórios corporativos ou fórmulas patenteadas. Em vez disso, compreendiam algo profundo. Sabiam como aproveitar o poder de uma força de trabalho invisível, um exército microscópico que vive logo abaixo da superfície, à espera de ser despertado. E a chave mestra para desbloquear esse exército escondia-se na sua tigela diária de arroz. Essa força de trabalho invisível é, na verdade, algo que provavelmente consome todos os dias. É Lactobacillus, as mesmas bactérias benéficas encontradas no iogurte, kimchi e intestinos humanos saudáveis. Mas quando introduzidas no seu jardim, tornam-se algo muito mais agressivas. Tornam-se uma força de ataque altamente disciplinada. É assim que funciona exatamente. Quando Lactobacillus consome hidratos de carbono, excreta um subproduto poderoso, ácido láctico. Imagine ampliar, 1000 vezes mais perto, a superfície de uma folha de tomate moribunda coberta de oídio branco e poeirento. À medida que o ácido láctico reveste a folha, baixa rapidamente o nível de pH. O ambiente torna-se instantaneamente altamente ácido e completamente hostil. Os esporos fúngicos são efetivamente queimados, despojados da sua capacidade de sobreviver ou espalhar-se. Mas a verdadeira magia acontece debaixo da terra. Muitos jardineiros lutam com solo duro e compactado. Pode adicionar fertilizante, mas os nutrientes permanecem bloqueados, completamente inúteis para as suas plantas. Lactobacillus atua como o sistema digestivo da terra. Estas bactérias literalmente mastigam a argila dura. Decompõem esses minerais bloqueados, especialmente o fósforo crucial, e libertam-nos de volta para o solo numa forma bruta e biodisponível. As raízes da sua planta podem, de repente, absorver tudo o que precisam, instantaneamente. Mas há um senão. Na natureza, estas bactérias específicas estão misturadas com milhões de outros micróbios selvagens, muitos dos quais apodrecerão o seu solo. Para construir um exército puro e de alto desempenho, não podemos simplesmente deixar as coisas ao acaso.
Precisamos de uma armadilha. Precisamos de um amido simples para os atrair. E depois, precisamos de uma fonte de alimento exclusiva, que só eles têm o poder de digerir. E é aí, exatamente onde entra o seu leite expirado. Então, como é que capturamos e armamos esta força de trabalho invisível? Não precisa de um laboratório estéril. Só precisa de um frasco de vidro. E exatamente 10 dias. O primeiro passo é montar a armadilha. Quando lavar o arroz para o jantar, guarde essa água turva. Essa turvidez é amido puro, a isca perfeita para micróbios selvagens que flutuam no ar à volta da sua casa. Deite-a num frasco, cubra-o com um pano respirável e deixe-o num canto escuro durante 3 dias. No terceiro dia, cheirará ligeiramente azedo. Capturou com sucesso os micróbios, mas neste momento tem um exército caótico e desorganizado. Tem o bom, o mau e o inútil. Para isolar a nossa força de ataque de elite, passamos para o segundo passo, a purificação. Pegue numa parte da sua água de arroz fermentada e adicione 10 partes de leite. Não importa se o leite está expirado. Na verdade, as bactérias preferem-no. Lactobacilos estão entre os poucos micróbios que conseguem digerir facilmente a lactose. Enquanto as outras bactérias concorrentes morrem de fome, o nosso exército de ácido láctico festeja e multiplica-se por bilhões. Deixe esta mistura em repouso por mais 5 a 7 dias. Quando voltar, terá acontecido magia absoluta. O frasco terá se separado em camadas distintas. A flutuar no topo estará um bloco espesso e sólido de coalhada de queijo. Por favor, não deite isto fora. É proteína pura. Um superalimento incrível para misturar na sua pilha de composto ou dar às suas galinhas. Mas perfeitamente assente sob essa crosta. Está um líquido límpido e dourado. Este é o seu soro lab, o derradeiro e puro concentrado microbiano. Mas ainda não terminamos. Se o deixar assim, continuará a fermentar e eventualmente estragar-se-á. Precisamos de preservá-lo no tempo. O terceiro passo é a preservação. Extraia cuidadosamente esse líquido dourado e misture-o com uma quantidade igual de açúcar mascavado ou melaço. O açúcar pesado cria um choque osmótico, forçando instantaneamente as bactérias a uma hibernação profunda. Acabou de criar um superfertilizante estável à temperatura ambiente que dormirá pacificamente durante um ano inteiro. Agora, a teoria é boa. Mas vejamos a prova crua e inegável. Imagine 2 leiras idênticas de tomateiros. Ambas estão presas em solo argiloso, fortemente compactado e teimoso. O tipo de terra que se transforma num tijolo sólido quando seca. Para a leira A, não fazemos nada além de a regar normalmente. Para a leira B, acordamos o nosso exército adormecido. É aqui que o puro poder deste soro se torna quase inacreditável. Não o despeja diretamente no chão. A concentração de vida naquele frasco é simplesmente demasiado intensa. Em vez disso, pega apenas numa única colher de chá do seu soro lab e mistura-a num galão inteiro de água. Isso é uma proporção de diluição impressionante de 1:1000. Ensopamos o solo da leira B com esta mistura altamente diluída uma vez por semana. Também pulverizamos uma fina névoa diretamente sobre as folhas. Apenas 14 dias depois, a diferença foi chocante. Quando arrancamos uma planta da leira A, as raízes estavam atrofiadas e a sufocar na argila dura. Mas na leira B, a massa radicular tinha explodido completamente. Redes espessas, brancas e fibrosas tinham se aprofundado na terra. E o próprio solo tinha se transformado. Estava esfarelado, estava a respirar. E estava absolutamente infestado de minhocas. Porque as minhocas são incrivelmente atraídas por este ambiente de ácido láctico. E lembra-se daquele oídio de que falamos antes? Nas folhas da leira B, os esporos fúngicos foram completamente eliminados em 48 horas,
após a primeira pulverização. O choque ácido simplesmente os apagou. Pense na matemática por um segundo. Gastou talvez $2 em leite expirado e uma colher de açúcar mascavado. Mas esse simples frasco na sua bancada da cozinha contém poder microbiano concentrado suficiente para equivaler a $200 em fertilizantes comerciais e fungicidas tóxicos. Então, uma questão crítica permanece. Se este exército microscópico é tão incrivelmente poderoso e se custa praticamente nada a criar, por que é que quase nunca se fala dele? Por que é que as universidades agrícolas modernas ignoram completamente esta sabedoria ancestral? Por que é que as prateleiras do seu centro de jardinagem local estão cheias de líquidos tóxicos, de cor neon, em vez de soluções simples e naturais? A resposta é brutalmente simples e resume-se à lógica básica do mercado. Nenhuma corporação, por mais poderosa que seja, pode patentear sobras de leite e água de arroz turva. Não se pode registrar um processo bacteriano que ocorre naturalmente em todas as cozinhas da Terra. A indústria agroquímica global é uma máquina de 200 mil milhões de dólares. Mas essa máquina não sobrevive tornando-o independente. Sobrevive tornando o seu jardim dependente. Estão no negócio de vender-lhe soluções temporárias, de uso único. Um spray fungicida químico que simplesmente é levado pela próxima chuva. Um fertilizante sintético que força um esverdeamento rápido e antinatural, enquanto destrói simultaneamente a delicada biologia viva do seu solo por baixo. Projetam estes químicos para atuar como uma droga para a sua terra. Garantem que, na próxima estação, o seu solo estará completamente morto, garantindo que terá de voltar à loja deles, abrir a carteira e comprar mais. Não tem absolutamente nenhum interesse financeiro em ensiná-lo a construir um sistema imunitário permanente, autossustentável e gratuito para a sua terra. Porque um jardineiro que sabe como aproveitar o poder livre da natureza é um cliente que perderam para sempre. É hora de parar de deitar o seu dinheiro suado pela janela. E é hora de parar de deitar a melhor medicina para o seu solo pelo ralo da cozinha. Agora detém o conhecimento para criar um sistema imunitário vivo e respiratório para a sua terra. Um soro dourado concentrado que facilmente desagrega a argila pesada, desbloqueia nutrientes presos e persegue impiedosamente doenças fúngicas. Tudo a partir do que antes considerava lixo completamente inútil. Então, aqui está a sua missão. Esta noite, quando preparar o jantar e lavar o arroz, não deixe essa água turva escorrer pelo ralo. Apanhe-a num frasco. Esse ato simples e silencioso é o seu primeiro passo para a independência total do seu jardim. Não precisa dos químicos caros deles. Só precisa de dar um passo atrás e deixar a natureza fazer exatamente o que tem feito impecavelmente por milhões de anos. Antes de ir, quero saber: que outros resíduos de cozinha diários está a deitar fora neste momento? Borras de café? Cascas de cebola? Cascas de ovo? Diga-me nos comentários abaixo e decodificaremos o seu poder oculto para si no nosso próximo vídeo. Mantenha-se independente e continue a cultivar.